Sejam todos bem-vindos a mais um Condicast. Hoje a gente vai falar de alguns temas polêmicos, mas também dando continuidade do tema do programa anterior, falando sobre um pouco do mercado condominial, os eventos. E os convidados de hoje são Jerônimo Soares, Cristiano Travassos. Cris também é companheira de bancada, mas hoje veio para falar das problemáticas de síndica e da carreira na gestão condominial. E Jerônimo veio falar do mercado, desenvolvimento do mercado aqui na Paraíba. Então, bem-vinda, Cris. Bem-vindo, Jerônimo. Obrigada, Alan, pelo convite. Jerônimo, Bom dia a todos. mais uma vez a gente está aqui para falar dessa questão do mercado, né? O desenvolvimento do mercado na Paraíba. E aí, com isso, vai surgir uma das problemáticas aqui que a gente vai falar com a Cristiano, que é a questão das locações por curtíssima temporada. Então, uma coisa sempre leva a outra, e aí, nada mais justo do dia a dia que a gente passa aqui, passar também para os nossos ouvintes e telespectadores como lidar de uma melhor forma. E a gente sabe que as situações novas vão aparecendo e a gente vai, né, Cris, trocando ali o pneu com o carro andando, né? Porque Verdade. muitas coisas surgem e, assim, não tinha parâmetros anteriores para que a gente pudesse se espelhar naquilo e meio que tem que desenvolver ali na hora, e os condôminos não esperam, né, Cris? É verdade. E as mudanças também de entendimento, né? Então, assim, os tribunais mudam o entendimento e a gente tem que realmente se adequar, se adaptar à nova realidade. Exato. Gerando também desenvolvimento de mercado, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui das entradas das empresas aqui na Paraíba, né? As empresas que já estão aqui também. Tudo isso a gente vai trabalhar aqui durante o programa. E aí, Cris, eu começo falando com você em relação ao cenário, né? Da Paraíba, especialmente aqui em João Pessoa. A gente vem vivendo um momento de expansão imobiliária aqui, voltada para o turismo. Então, como você está na linha de frente ali da gestão, né, como é que você visualiza esse desenvolvimento do mercado? O que é que tu acha que pode vir aí mais no futuro? A gente viu que chegou alguns empreendimentos aqui, mas como você está de frente, passa um pouquinho dessa tua visão para a gente. Bem, Alan, hoje a gente vê um crescimento gigante de condomínios voltados para como flats, né? Então, a gente vê uma expansão de cada vez empreendimentos com apartamentos, flats bem pequenos, com áreas de lazer gigantes, muito pautados para alocação por curtíssima temporada. Então, hoje, digamos que a cada 10 empreendimentos entregues, 9 têm essa roupagem nos mais diversos locais. Então, às vezes, essa roupagem nova, né, que ela já nasce dessa forma, é até um pouco mais fácil do que as locações anteriores, né? Porque ela foi criada, foi um modelo de negócio já criado. Então, todos que compraram, eles já sabem que tem aquela formatação de locações por temporada. Então, é bem mais tranquilo trabalhar nesse tipo de edificação, porque ele nasceu naquele interesse. Diferente de empreendimentos anteriores, que tem diversos tipos de tamanho e que alguns estão sendo locados por temporada e não foram criados na sua origem para aquela finalidade. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, né? Então, a gente vê a nossa cidade sendo muito bem procurado, né? Com belíssimos empreendimentos. Você avaliar as qualidades de empreendimentos que a gente tem recebido são magníficos, né? Então, eu vejo um crescimento gigantesco, né, nesse segmento de locação. Certo. Gerando e aí o mercado como um todo. O que é que você viu durante esses mais de 15 anos aí dentro do segmento condominial? O que é que você viu Pode botar mais 5. aí, 20. O que é que você viu de desenvolvimento no mercado, não só dos empreendimentos em si, como o Cris falou aqui pra gente, mas da visão das empresas aqui na Paraíba? Nós temos acompanhado o crescimento imobiliário com uma certa apreensão. Ninguém melhor do que a Cris, como ela bem falou agora, que também já tem algum tempo, né, Cris, nessa área, e Bastante. tem muitos clientes, tanto na parte de síndico, agora recentemente com a administradora, e dela deve ser procurada, assim como nós somos lá no escritório, por empresas de fora. Sim. Então, aí, lá fora, João Pessoa é maior do que aqui, para você ter ideia. Você hoje, eu me lembro, há muitos anos,
quando eu vim morar aqui, que eu dizia que morava em João Pessoa, isso não é brincadeira. Teve gente que me perguntou onde é que ficava João Pessoa. É. Hoje, você chega em São Paulo, você vai em Gramado, no Rio Grande do Sul, o cara diz, pô, você mora em João Pessoa? É muito bom João Pessoa, já fui lá e tal, que quer vir para João Pessoa. Sem contar aqueles que vêm para cá, passar umas férias e resolvem ficar morando. Vou morar aqui, vou me aposentar e venho para cá. Dito isso, a Constituição Civil acompanha. A nossa Constituição Civil local é muito boa, sempre foi. Desde os tempos iniciais de construção de condomínio. Eles sempre bancaram até condições. Quando a Caixa nem era difícil o financiamento, o construtor nosso bancava. Por isso que muito tempo ficou fechada a construção civil em João Pessoa para empresas de fora, mesmo empresas grandes. Não chegaram aqui. Hoje não. Hoje nós estamos vendo aí a chegada de várias empresas grandes, com potencial para fazer grandes condomínios. Aí é que vem o problema. E o serviço? Como é que está o acompanhamento desse serviço? Então, eu noto que as empresas que vêm de fora, elas têm uma visão maior vamos dizer assim, do segmento, porque elas vêm de grandes cidades. O importante é saber se elas vão trazer aqui para dentro o know-how que elas têm e usar aqui com a nossa mão de obra. E os daqui têm que pensar em também acompanhar o crescimento, desenvolver melhor suas equipes, trabalhar no pós-venda, na assistência ao condomínio. É a única maneira de nós chegarmos a um crescimento igualitário. Eu, particularmente, vejo, Cris, uma visão muito provinciana das empresas de aqui. Assim, algumas empresas surgiram de forma familiar, a família meio que participa, mas um certo comodismo de achar que, João Pessoa, isso aqui é um mercado que eu já tenho meu espaço e fica confortável, né? Então, assim, é o que a gente sempre fala, é um papo clichê, mas essa zona de conforto é um pouco perigosa. Porque, de repente, chega alguém de fora com uma visão de mercado diferente e acaba engolindo as empresas de aqui. E o pessoal, às vezes, diz, mas é um mercado de uma pessoa que é assim, o pessoal valoriza o povo de fora. E, às vezes, eu vejo muito que não. Acho que é a pegada mesmo. Tem gente que vem de fora, que tem mais compromisso. A gente vê algumas garantidoras, por exemplo, que é um serviço novo. O pessoal com muitas reuniões, muita atividade. O pessoal indo para a Assembleia, dia de domingo. Ontem mesmo eu vi uma menina representante de uma das garantidoras fechando um contrato numa assembleia no domingo, em um condomínio, em uma reunião lotada de pessoas. Então, assim, é meio que um comodismo, mas fica um alerta também para as empresas que o mercado de fora está vindo para João Pessoa e não tem como impedir isso, né? Porque se eu mostro algo diferente, as pessoas vão querer conhecer. Isso. Alan, pegando um pouquinho da fala de vocês aí, eu vejo como administradora, né? Eu tive recentemente num bate-papo lá em Recife, e a gente falava sobre administradoras de condomínio, né? Então, assim, a administradora, ela não é só para emitir boleto e fazer prestação de contas. E a gente vê, muitas vezes, o mercado vendendo apenas isso. Só que a administradora, ela vai muito além disso, né? Então, é aquele assessoramento do síndico, aquele norteamento, aquela vistoria, aquela legislação sendo mostrada ao síndico. Então, assim, a gente vê empresas de fora buscando mostrar diferenciais que a gente, do mercado local, a gente precisa mostrar que nós também temos os nossos, né, diferenciais. Então, assim, isso se aplica não só à administradora, mas à construtora, à garantidora. Quantas garantidoras a gente vê aqui que são de fora, de Fortaleza, vieram de Natal, outras de Recife, né? Então, se a gente não... Até porque aqui não tem, viu, Cris? Nenhuma garantidora. Isso, exatamente. Vêm todos do mercado de fora. Né? E consolidadas no mercado de fora. Né? Então, assim, estão aqui chegando, né? E várias, por sinal, né? Digamos que mensalmente eu recebo novas empresas lá no escritório e você vê um número crescente, né? E a gente precisa se diferenciar, como disse Jerônimo, né? Você também, para a gente não ser engolido pelo mercado de fora. E eu vejo empresas de fora expandindo o mercado. O pessoal, um exemplo, já tinha mercado em Fortaleza, veio para cá, fez a implantação, né? Que já era uma expansão do mercado de Fortaleza e já está em outros estados, né? Operando em outros estados. E assim, eu particularmente não vejo muita empresa local saindo para outros mercados. Verdade. É isso que eu quero dizer, eu não vejo. É verdade. Eu não vejo esse cenário, né? Você vê empresas que vêm de Fortaleza, de Natal, se implanta aqui em João Pessoa, já vai para Recife, empresa de Recife que vem para cá, já vai para Fortaleza, já vai para Natal.
Mas as empresas de João Pessoa, eu não vejo essa expansão. Na verdade, eu não vejo essa vontade de expandir. É como se, Verdade. assim, já tá bom Alan, isso aqui e... É, Sem o querer, conforto, né? sem querer te cortar e já te cortando, eu nem chego a tanto. Eu queria que, pelo menos aqui, as nossas empresas mantivessem um padrão de qualidade que acompanhasse o nosso crescimento. Porque também vamos ser justos, muita empresa, eu acho que eu falei mais ou menos isso, muita empresa que está lá fora, que abre suas fronteiras para outros estados, mas ela nem sempre consegue fazer na outra praça Entregar a o qualidade que que ela faz entrega. lá na É. praça principal dela. Então, gente, é melhor você fazer um bom trabalho aqui no seu local, até porque nós não temos prevenção contra as empresas de fora. Elas têm que vir, elas vão somar, elas vão fazer as nossas empresas crescerem Melhorarem, também e isso. melhorarem. Não é só... Se ficar só na mão daqui, vai ficar o negócio já batizado. Então, é bom que tenha empresa de fora. Agora, que cada um, quer seja de fora, quer seja daqui, tenha compromisso de atender bem o mercado condominial. Exatamente. E aí, Cris, voltando um pouquinho, já do ponto de vista da gestão, agora diretamente, qual é a maior dor de cabeça que você enfrenta como síndica, certo? Em relação hoje às seguranças na portaria e o comportamento, eu vou tratar como hóspede, mas é do pessoal que faz essa locação por curtíssima temporada, tanto do acesso ali para o condomínio, como do uso das áreas comuns. Qual é a maior dor de cabeça que tu enfrenta nisso aí? Bem, Alan, o grande enfrentamento de problemas, primeiro, né, é aqueles condomínios que eles não nasceram nessa formatação e têm um formato misto. Sobretudo, aqueles que não têm uma portaria humana. Então, o controle fica muito difícil, né? Imagine condomínios que estão funcionando como locação por temporada e que trabalham com a portaria virtual, não tem aquela pessoa humano, né? Então, a gente tem uma dificuldade de controle de quem acessou o condomínio em horários noturnos, principalmente naqueles condomínios que eles ficam localizados em pontos que a gente sabe que tem uma maior dificuldade. Então, a gente tem bastante dificuldade com relação a isso e fragiliza, logicamente, a segurança, né? Quando a gente tem um condomínio com a portaria humana, o controle ele é mais efetivo, né? Porque realmente a gente tem um controle de acesso mais eficaz, né? Tive até uma situação bem peculiar no condomínio, onde a gente teve uma suspeita de tráfico humano. No condomínio, a gente teve essa suspeita no condomínio, a gente buscou as autoridades competentes, inclusive está sob investigação ainda, né? Então, assim, a gente vê que algumas pessoas vêm buscando essa formatação porque vê uma fragilidade naquela segurança para fazer algum tipo de infrações. Então, a gente tem dificuldade de respeito de regramentos, né? Então, principalmente, como eu disse, quando a gente não tem as portarias humanas, a gerência, uma equipe mais robusta para aquele tipo de empreendimento. Então, acontece algumas infrações e a gente precisa punir quem? Né? Legalmente, quem é o responsável é o proprietário. E, às vezes, o proprietário não quer entender, porque foi o hóspede que infringiu. Então, a gente tem essa dificuldade do proprietário entender que é ele que tem que buscar do hóspede, e não o condomínio em busca do hóspede. Então, a gente tem essas dificuldades de o proprietário entender que a responsabilidade é dele, né, de cobrar do hóspede, e o hóspede entender que está no condomínio, que, às vezes, eles entendem que estão num hotel. Né? E, às vezes, eles não conseguem distinguir. Isso é interessante, que reforça até o embate, né? Um exemplo, a gente tá chamando aqui de hóspede mesmo, Isso. porque é algo que é muito, como é que eu posso dizer? Roda muito, né, Cris? Isso. Tem uma rotatividade muito grande Uma diária, duas diárias, né? Então, assim, se confunde mesmo. Inclusive, ele mesmo se confunde. Exato. Acha que é realmente um hotel. Então, eles estranham não ter a limpeza, né, diária, porque a gente não tem a figura da camareira, né? Exato. A maioria, em sua maioria, não existe a figura da camareira. Mas eles querem aquela limpeza. Não, olha, o senhor não está no hotel, o senhor está num condomínio. Né? Então, tem regramentos próprios e, às vezes, não entende. O café da manhã, não, senhor, a gente não dispõe desse serviço de café da manhã, o senhor está num condomínio. Café da manhã?
né? Porque lá no nosso... Mas tem condomínios que tem. Para ilustrar, não, É. teve um caso no meu condomínio de um grupo que alugou e ficaram na piscina até tarde, né? Até tarde, que eu digo, quase meia-noite. E os moradores incomodados com aquilo, até pela a falta, vamos dizer assim, de cuidado deles, né? Que a pessoa ficar numa piscina, pode até nadar, não tem problema, mas você gritar, botar som, isso aí perturba o seu prédio e o vizinho. Então a reclamação vem dos dois lados. Sim. E quando o síndico foi falar com o hóspede, ele disse, não, quando eu aluguei, o proprietário, que por sinal não é mais, disse que estava liberado, que eu quisesse, até a hora que eu quisesse a piscina. Quer dizer, o erro já vem de quem aluga. Isso. E olha, nós estamos numa época, poxa vida, nós estamos em 2026, nós saímos das cidades primitivas, nós estamos vivendo em sociedade. E o cara duvidar que não pode, que pode abusar do silêncio, da privacidade das outras pessoas, eu acho isso uma incoerência muito grande e nós temos que bater nessa tecla. Eu queria depois, agora não, uma outra coisa que eu não me conformo até hoje em João Pessoa e vou, cada vez que eu estiver num programa, cada vez que eu participar de um debate, eu vou falar nisso. Mas pode continuar, Cris. Isso. Então, a gente tem dificuldade das pessoas entenderem que estão num condomínio, né? Sobretudo porque realmente se assemelha muito os serviços, né? Tem condomínio que tem café da manhã, porque existe um restaurante e fazem parcerias com os administradores, proprietários. Tem condomínios que têm camareiras, né? Porque já nasce ali com Mas essa se finalidade. for flat, né? Porque um condomínio residencial não É, vai flats, oferecer não. Não, é café porque da ele manhã. já nasce, Ele já nasce desse assim, jeito. Já nasce desse jeito. Então, há uma confusão muito Sim, grande. Tudo bem, são os modernos. Né? Isso, os modernos. Mas mesmo nos modernos, existe aqueles Claro. 10 que moram. E tem que ter disciplina. Isso. Olha, vá para Gramado, que tem uma infinidade de apartamentos alugados, como eu já fiquei. Vá fazer baderna lá. Vá, vê se você volta lá. Não volta mais. Você é convidado a se retirar. Eu estou citando Gramado porque foi experiência minha. Eu vi a tranquilidade que era. Era um apartamento de, como é que chama, horizontal, certo? De casas, mas a LAN tinha muitos hóspedes. E a segurança, a tranquilidade de você ter seu lugar para estacionar o carro. Não, tem a piscina aqui, também lá é muito frio, né? Tem a piscina aqui, mas não pode. O dia do churrasco é tal, não pode fazer, não pode ficar à noite aqui. E todo mundo aceita, né? Isso. Gasta um dinheirão para ir para lá, como vai quem vai para os Estados Unidos. Não pode nem tomar um copo de cerveja na beira da praia, mas todo mundo acha legal. Mas quando você cria uma regra aqui, ou quer cumprir uma regra, aí já é bem mais difícil. Por que eu fiz essa pergunta, Cris? Porque, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é interessante que comecem a criar parâmetros para fazer Perfeito. regimento interno. Né? Sim. Para fazer um regimento interno direcionado para cada tipo de condomínio. O que é que a gente acontece? O que é que a gente vê, na verdade, o que acontece no mercado? Os documentos chegam prontos, o pessoal não quer ter trabalho, o pessoal não vai para a assembleia, né? Não, acho que a questão de deliberar dá trabalho. E aí, quando as coisas começam a acontecer, começa a reclamar. E a gente diz, o momento de vocês direcionarem o que o condomínio, de fato, vai precisar, como é que a gente tem que agir, é esse. É no momento de uma assembleia, de uma formatação de uma convenção. A gente sabe já a problemática da convenção, que a gente já recebe pronta, e aí para alterar é um quórum, né, um tanto quanto alto, um quórum qualificado. As assembleias permanentes vieram para dar uma facilitada com isso. Regimento interno é algo que tem que ser feito ali no dia a dia, né? É tanto que ele, apartado da convenção, você consegue ter um quórum simples ali e consegue alterar numa assembleia. Mas a minha pergunta foi justamente para instigar isso, que o pessoal observe que não existe uma receita para todos os condomínios. Você tem que fazer com que a coisa seja particularizada. E assim, Alan, o que é que a gente observa muito também? As pessoas querendo fazer convenções e regimento interno, sem buscar um profissional qualificado. E acaba em situações bem complexas, né? Vai no Google, né? Pega o modelo pronto. Bota na IA. Exato. Né? E saem coisas bem absurdas. Né? Então, é como você disse, cada condomínio ele tem a sua particularidade. Então, às vezes, a pessoa quer pegar um regimento interno de um condomínio que é eminentemente residencial, que não tem locação, e aplicar ele numa locação por temporada. E essa receita ela não funciona. Né? Então, isso gera muita confusão, muito desconforto
Porque não buscou um profissional que tenha aquela capacitação, que vivencie aquele mercado, ou às vezes não querem ouvir, né? Então, às vezes acontece muito isso. E a mudança, às vezes, é bem complexa. Por exemplo, eu estou agora num condomínio que eu tentei mudar a convenção, a gente fez 8 assembleias, sessão permanente, 90 dias. Nós abrimos e nós não chegamos nem próximo. A gente precisava de um quantitativo, a gente chegou nem um terço. Vamos ter que reiniciar e iniciar o processo novamente para a gente fazer a mudança de uma convenção, que muitas vezes a convenção, pelo menos aqui, eu tenho observado, Alan, que ela prevê um quórum também qualificado para modificação do regimento interno. Né? Então, ela, diferente do Código Civil, que tem um quórum simples, as convenções aqui transformam esse tipo de demanda num quórum qualificado. Pode terminar, Cris. E isso dificulta, né, com relação aos condomínios a fazer essa mudança. Né? Sabemos que a gente existe entendimentos diferentes, né, de que pode ser simples, ainda que a convenção, e sim, mas a gente... O que é que eu procuro destacar? Eu procuro destacar, até na alteração da convenção, se o regimento já tiver incorporado a ela, destacar esse capítulo. Tirar para criar um regimento autônomo. Aí, para fazer isso, você tem que fazer a alteração da convenção, destaca o regimento, a parte de regimento interno dela e faz um autônomo. Mas a partir dali, aí a dificuldade já vai estar aí, né? Porque você vai ter que alterar nos dois textos. Mas às vezes nem é isso, Alan. Às vezes elas estão separadas, mas a convenção prevê 2 terços para mudar o regimento. Entendeu? Então, assim, às vezes nem estão juntos. Se eu quiser alterar esse quórum, eu vou ter que alterar a convenção também, do mesmo jeito. E aí acaba que o regimento interno que nasceu de uma forma não tão planejada, né? Eu tenho um regimento interno, Jerônimo, para você ter ideia, que deve ter 10 artigos. Então, assim, a realidade... Quando começou era outra realidade. Totalmente diferente. A realidade é a atual, né? Até porque a ideia de um regimento interno é acompanhar as mudanças. Exato, acompanhar né? as mudanças. E hoje, muitas vezes, está engessado numa convenção que, de fato, a convenção ela não é tão mutável, mas também são Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente vê que muitas coisas são inaplicáveis, né? Então, há exemplo de ser convocado por carta registrada. Imagina o custo disso. Se olhar, está replicado em todas as convenções. Né? Então, isso é extremamente importante que as pessoas entendam a necessidade da contratação de um profissional. Contratar advogado para quê, gente? Vocês só vão conseguir enxergar a necessidade de um advogado quando vocês estiverem com situações né, jurídicas criadas, porque não fez aquela prevenção lá atrás. A prevenção. A gente tem que trabalhar na prevenção e não na correção do problema. Né? Então, sobretudo agora que a gente está vivendo uma mutação muito rápida. Né? A gente vem acompanhando aí quem trabalha com condomínio como nós aqui, né? Há bastante tempo, há mais de 10 anos, a gente vê como mudou condomínio nesses últimos tempos. Eu digo que a gente está vivendo o plano JK. Lembra como era o plano JK? 50 anos em 5, né? O condomínio viveu isso agora. De 2020 para cá, evoluiu dessa maneira. Você isso por causa do meu tempo. Se você lembrava como era o lema, né? Do JK, era 50 anos em 5. E a gente meio que sentiu isso, né, Cris? Teve muita coisa que se desenvolveu ali. Tanto, eu vou falar agora de uma alteração do mercado e Cris, de uma dor que ela teve. Algo que a gente não imaginava há 10 anos atrás, pelo menos aqui no mercado de uma pessoa, eram os mercados, os mini mercados em condomínio. Isso. Né? A gente tem as figuras de garantidora, mini mercado, são coisas que chegaram, que era novidade que, quando Cris entrou no mercado, não se pensava nisso, e Jerônimo também não. Né? E já é uma realidade que traz algumas problemáticas, né, Cris? Mini mercado também é outra questão que você tem enfrentado e já enfrentou alguma dificuldade. Conta aí um pouquinho pra gente como é as tuas experiências com esse modelo. Na verdade, o mini mercado é uma solução, né? Mas é uma solução na confiança, né? Então, ali os mini mercados, eles investem na base da confiança. Então, a gente já teve situações bem complicadas, né? Que virou mídia, inclusive, de alguns furtos que podem acontecer, né, em condomínio. E, por incrível que pareça, Alan, os condomínios que mais têm essa problemática é de locação por temporada. Quando eu coloquei o mini mercado... Às vezes vem os dois, eu ia dizer, às vezes vem os dois juntos, né? Locação por temporada e o mini mercado junto. Aí vai trazer solução, mas traz problema também. Mas, por incrível que pareça, Alan, nos condomínios de locação por temporada que tem um mini mercado, que eu achava isso também... Que ia dar...
Isso, eles dão muito menos, Menos problema do problema. que os residenciais, eminentemente. É interessante, né? Eu Achava que particularmente, pela rotatividade ia ter ia uma ter questão da confiança ser isso. quebrada de forma mais rápida. E, por incrível que pareça, não. Eles realmente nos dão menos problemas do que condomínios residenciais, entendeu? Então, só para vocês terem ideia, no universo dos condomínios de locação por temporada, eu nunca tive essa problemática de grandes, né, digamos, diferenças, né? Porque todo mercado ele já conta com É. essa margem, né, de Perda, na verdade. perda, isso. Mas a gente nunca teve um caso nos condomínios de locação por curta temporada. E olha que eu tenho, viu? É. Em alguns aí, e nunca gerou nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, era solução, porque o hóspede chega cansado, então ele chega querendo água, alguma comida rápida. E é uma solução, pelo menos, muito, muito boa e tem expandido também, né? Pena que algumas empresas hoje elas hoje só buscam um mercado com um condomínio com um alto número de unidades. Então, aqueles empreendimentos com menor quantidade ou Não consegue ser condomínios, absorvido. isso, não conseguem. É porque é um Não investimento para Mas, pouco, é, pra pouco retorno, né? eu E quero- conversei com o Paulinho, que é a minha referência de... Como é o pessoal do Mix Mateus, tanto que o Mix Mateus só faz para muitas unidades, né? Isso. E realmente é um investimento, porque para você botar um mini mercado, Sim. não é só aquela cultura do gelo, água e cerveja. Você tem que Isso. ter o arroz, o feijão, o café. Isso é um investimento. Então, num condomínio E olhar se pequeno... está perto de vencer, vencido, que Isso, o tem que ter condomínio esse cuidado. pequeno, o Amém. consumo que vai ter não compensa aquele investimento. Isso. Então, infelizmente, para os condomínios pequenos, não é uma boa ideia o mercado. Eles até colocam, sabe, Jerônimo? Mas, assim, alguns empreendimentos aqui em João Pessoa têm um pensamento muito, digamos, prematuro ainda. De o que é que o mercado vai me dar de retorno. Então, tem muito, não sei se vocês escutam muito, mas a gente escuta. O que é que a gente vai ganhar com isso? Isso de Será uma que Você diz solução. o condomínio, né? Isso, A condomínio. pergunta A vem. pergunta é, Um vem. qual serviço é? um plus, né? Um serviço a mais que eu tenho. Mas, infelizmente, Jerônimo, a gente não vê Não, eu isso acredito. na prática, né? O que é que a gente vai ganhar? Não, você vai ter a comodidade de poder descer pegar ali, mercado pegar de... alguma coisa rápido. Não, mas qual é o cashback? Qual é... E aí, às vezes, até Paulo, né, da Rapidu, que é um parceiro nosso também, ele até flexibilizou um pouco mais, mas, logicamente, que ele vai fazer uma troca de serviços, né? Porque não compensa para ele dar um cashback, porque senão a empresa, ela tem que ter lucro. Né? Ela está ali, ela tem aquela Exato. finalidade de lucratividade. E, às Até vezes... o nome é bonito, cashback. Isso pegou de uma forma tal que não é só no supermercado, não. Em tudo tem que ter o cashback. Porque dizer logo propina, isso é uma propina. E pode ser dada para o condomínio, pode ser dada para o síndico, pode ser dada para o comprador. Então, gente, às vezes a gente tem que avaliar o que é que você vai ganhar. Não é você, é o seu grupo vai ganhar com aquilo. Se você tem condição Valorização. de valorizar o seu patrimônio. Você falou uma palavra aí anteriormente, que eu quero até abrir aqui um parênteses para agradecer os síndicos, a você que esteve conosco lá no workshop de sexta-feira. Infelizmente, Cris não pôde ir, que eu sei por motivos profissionais, mas sua falta sempre é muito sentida, entendeu? Obrigada, Jerônimo. E nós tivemos, a palavra que foi mais citada foi a prevenção. Prevenção para tudo. E você acabou de dizer, se você não tem um olhar jurídico dentro do seu apartamento, se você não tem um olhar de engenheiro, se você síndico não é obrigado a ter esse olhar, mas você tem pessoas que olham para você. Lógico que tem um custo, mas é o custo-benefício. Então, ficou provado lá em vários segmentos que a prevenção, né, é muito melhor do que você resolver a bronca. Com certeza. Porque quando você vai resolver a bronca, você vai pagar muito mais caro. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos avaliar o que é que nós temos no condomínio, o que é que o meu condomínio vai me garantir, o que é que o meu condomínio corre risco. Não, eu não sei. Eu não sou engenheiro, chamo um engenheiro. Eu não sou advogado, chamo um advogado. Para isso que está aí todas as profissões trabalhando em conjunto. Nós, quando fazemos um evento, nós abrimos a porta nela para todos os profissionais, não é só para o síndico. O gestor condominial hoje, ele está em todos os segmentos. E é preciso essa união para poder
fazer um trabalho melhor. Não tem coisa pior do que você comprar um apartamento e ver que ele está se desvalorizando. Em vez de você, pelo menos, manter o seu investimento, você vê que ele está desvalorizando. É verdade. Então, volto a agradecer aqui os síndicos que tiveram presente, apesar de um dia de chuva, mas foi muito produtivo o nosso evento, o workshop, realizado em parceria com as síndicas da Paraíba, e esperamos fazer outros movimentos desse tipo para que a gente esteja sempre se encontrando para decidir os nossos problemas. E é isso. Pessoal, a gente vai dar uma parada até para valorizar os nossos parceiros. A gente está com a Casa Office, com a Arena, apoiando o projeto. Inicialmente, né? Inicialmente, e aí estamos abertos abertos contratos. para novos parceiros também. Inclusive de administradores que queiram patrocinar. Se você quiser trazer sua empresa para o projeto do Condecast, fique à vontade, entre em contato, certo? A gente está nas redes sociais aí com @Condeplay e traga sua empresa para cá para a gente poder fortalecer o segmento condominial, trazendo convidados, profissionais do mercado, sempre valorizando o segmento. Então, vamos aos comerciais. Até daqui a pouco. Dá só uma aguinha para mim aqui. Voltando agora o segundo bloco do Condecast e a gente vai falar... Segundo tempo, por isso nós trocamos de lado. Trocou de lado. Faz de novo essa parte, eu corto na edição. Faz de novo, é porque ele deu uma batidinha. Certo. Desculpa. Não, besteira. Voltando com o segundo tempo do Condecast, né, Geraldo? Trocaram de lado aqui na que é o bancada. segundo tempo. Mas é isso, pessoal. O bate-papo é justamente para ser assim, para ser à vontade, certo? Para a gente trazer de uma forma descontraída para vocês informações do segmento condominial, sempre fomentando e tentando melhorar de alguma forma esse mercado. E aí a gente vai falar, né, Jerônimo? Falando de desenvolvimento de mercado, Cris, a gente vai falar do workshop que aconteceu. O Jerônimo já falou anteriormente aqui, né, que teve apoiadores, palestrantes de qualidade também, assuntos relevantíssimos para o segmento condominial. E aí, com isso, a gente vai passar aqui para vocês algumas entrevistas, né, e os vídeos que aconteceram lá no evento, certo? E que se quiser acompanhar mais, vai lá no @Condeplay. A gente já fez um after movie lá do evento. As duas entrevistas também estão lá. E durante a semana a gente vai soltando mais vídeos do evento, certo? Abraão, meu irmão, pode ficar à vontade aí. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Um plano de manutenção, reduzir custos e contratar de maneira
É uma alegria muito grande estar aqui hoje como apoiadora, porque eu acredito que quando o síndico evolui, todo o condomínio evolui junto. E o nosso esforço é de ajudar os síndicos a subir nesse patamar, a enxergar a academia também como um grande potencial no seu processo de gestão. É uma alegria muito grande estar Finalizando a participação no workshop Novas Ideias, Novos Negócios, com o tema Gestão da Manutenção Predial. Como fazer uma inspeção bem feita, como criar um plano de manutenção, reduzir custos e contratar de maneira correta. Aqui nós tivemos uma série de empresas tratando de temas também muito importantes para a área condominial, em mais uma troca e um evento promovido pela Casa Office. Fiquem ligados que vai ter evento já já. Finalizando E é a isso aí, participação vocês no viram workshop como Novas foi. Vocês viram como foi um pouquinho do evento, né? 2 excelentes participantes, a Érica como apoiadora do evento, através da Movement, ela que é diretora da Movement aqui em João Pessoa, uma empresa que trabalha com equipamentos do fitness, né, Jerônimo? E o Roberto Fagundes, que dispensa a apresentação, é parceiro já de eventos, vem com a tequimetria e também como consultor condominial, Roberto, que pelo tempo também a experiência que tem no mercado, já dispensa comentários. E aí, Jerônimo, já fica à vontade para falar da agenda dos próximos eventos que a gente vai ter, tanto aqui em João Pessoa, como em Campina Grande. Bem lembrado. Nós temos um grupo de pessoas que se unem todo ano para fazer, vamos dizer assim, o que nós podemos ter de melhor em termos de evento. Nós vamos começar com Campina Grande, Alan, que vai ser no próximo mês de maio, né? Isso. Que é dia 26, né? O Experience, Cris. Isso. 26 de maio, né? Então, eu quero convidar, eu sei que a Lucilene já convida através da sua mídia social, mas eu quero convidar os nossos síndicos de João Pessoa, as empresas de João Pessoa, a irem conhecer esse evento de Campina Grande, que é muito positivo. Só a corrigindo, é coordenadora... 16, tá? 16, não é 26 não. Dia 16 de maio, não esqueço, 16 de maio. E todos que puderem ir, vale a pena, é um passeio bom em Campina Grande, depois você pode passar lá no Bodódromo e comer um bodinho. Bar do Cuscuz, na frente ali. Pois é. O outro evento de referência nosso é o das Síndicas da Paraíba. Cris, você que é a pessoa das datas, quando é o Síndica da Paraíba? A data do Síndicas da Paraíba é dia 6 de junho. 6 de junho, início do mês de junho. Vai ser um evento também muito atrativo, segundo elas estão com uma programação muito boa. Em um formato diferente, que vai ter um after, assim, um pós-evento, o evento vai começar ali à tarde, eu ouvi a Gine falando. Isso. Às 16 horas e vai até 1 da manhã, porque vai ter, depois do evento em si, vai ter também uma festa, né, no final. Então, assim, é uma proposta boa também. Acredito que essa semana já saia a divulgação do design, né, de como vai ser o evento, que tem algumas inovações. E, finalmente, dizer a vocês que no segundo semestre, no mês de outubro, nós temos o nosso, né? Que aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que é o Resing, sendo a 6ª edição do Resing, cujo esse ano nós estamos com a colaboração do nosso comunicador Alain Matias, da Emanuele também está nos ajudando, a Cris vai participar conosco, e mais alguns profissionais da área que sempre somam na qualidade. Então, gente, não esqueça, são os 3 eventos nossos, mas que somam muito para o trabalho condominial de João Pessoa. Um abraço. Abraão, eu te enviei aí agora também o vídeo do Resing. Quando tiver o que, você pode rodar aí pra gente. Abraão. E a gente já indo para o segundo bloco, dando continuidade, Cris. Essa questão jurídica, como é que você vê, você como advogada também, né, na tua apresentação, esqueci de citar essa parte. Cris também é advogada, né, atua no segmento condominial, segmento imobiliário, e também tem essa experiência jurídica para trazer para a gente, mas eu queria saber da tua visão, essa alternância de entendimentos, como é que você acha que vai ser, né? Que a gente vê uma hora era uma coisa, outra hora é outra, a gente tem um entendimento do STJ, e aí o que é que você espera disso? Na verdade, Alan, infelizmente ou felizmente, né, a ciência do direito, ela sofre modificações. E isso impactam diretamente na gestão, porque a gente tinha um entendimento completamente diferente, né? E houve uma mudança do STJ de entendimento que agora passou se a convenção de condomínio tiver fins residenciais, né, meramente residenciais, fins
exclusivamente residenciais, né, para ser precisa, não pode haver locação por temporada. Isso gerou realmente um ruído muito grande. E a nossa recomendação como jurista, né, é a gente realmente fazer as mudanças das convenções se quiserem praticar de uma forma diferente. Né? Então, realmente, a gente volta, né, para o ciclo inicial de buscar um profissional para mudar convenções e regimentos e se adequar à realidade do seu condomínio. Né? Então, se vocês buscam locação por temporada, tem que ter isso na convenção. Se vocês buscam que não, que também tenham lá, e quais são as regras, né? Querem restringir, quais são as restrições. Então, isso precisa ser visto à luz de um profissional habilitado tal, né, para isso. Isso, para evitar processos. Eu tive um condomínio, Alan, que teve um processo judicial justamente por conta disso. À época, o entendimento dos tribunais era de que não poderia haver proibição se essa proibição não tivesse prevista na convenção. E acabou no processo judicial porque o condomínio fez o caminho que não deveria ter buscado numa decisão de assembleia, ter modificado numa decisão assemblear. A gente sabe que algumas coisas podem ser feitas via assembleia, outras têm que mudar a convenção, outras temos que mudar o regimento interno. E quando buscou-se o caminho equivocado, o condômino prejudicado ingressou em juízo e houve uma liminar favorável que ele poderia fazer aquele tipo de locação. Ou seja, um prejuízo ainda maior para o condomínio. Sem contar que se ele tivesse pedido aí um lucro cessante, né, pelo período em que não estava locando, exatamente, o condomínio corria um sério risco financeiro também aí de ter que ressarci-lo. E acaba saindo uma conta muito mais cara para o condomínio, né? Ao invés de buscar um profissional e fazer o trâmite correto, acaba se fazendo sem o conhecimento técnico e acaba em processos judiciais. Gera sucumbência, gera custos com o advogado e ainda com o custos doutor processuais também. Isso. E as possíveis indenizações. Indenizações. Né? E aí, para você ver, Jerônimo, essa evolução do mercado, a gente tem que ter uma quebra de cultura muito, muito forte. Principalmente no que diz respeito à advocacia, ao direito condominial. Né? A gente já vem há alguns anos tentando quebrar essa bolha. Hoje já está a crise, numa situação em que o síndico ele precisa de um jurídico para ele. Eu digo, não só para o condomínio. Porque a gente tinha uma cultura de que o jurídico do condomínio era aquele que vinha no contrato da administradora. Isso a gente já está conseguindo quebrar. Nos contratos das administradoras já não estão mais oferecendo o jurídico como acessório, né? Então, entendendo a importância do condomínio ter um jurídico à parte, até porque a administradora ela não deixa de ser uma prestadora de serviço. E o jurídico apartado, então, assim, tem essa quebra aí, não tem esse conflito de interesse, ele vai analisar todos os contratos de forma imparcial. Mas eu já vejo hoje um exemplo, síndicos, corretores, se puder ter um jurídico para você, até para suas decisões estarem respaldadas, também é essencial. Isso. Entendeu? Na realidade, hoje, Alan, a gente como síndico, né, agora falando como síndica, a gente tem uma grande dificuldade porque se busca cada vez condomínios mais baratos, valores de taxa condominial mais baratos, mas em contrapartida nós temos muitas obrigações legais a cumprir. E isso, às vezes, para equilibrar nessa balança não é tão fácil, né? Então, assim, cada vez mais obrigações, né? O SST, o exame psicossocial, que vai agora, no mês de maio, vai começar a ser cobrado, e outras tantas obrigações, e você conseguir equilibrar. Então, assim, às vezes é bem difícil, Alan, a gente conseguir aprovar e fazer com que os condôminos entendam essa importância. Salvo aqueles que já sofreram, né, as consequências de uma mal decisão. E não é culpa do gestor, pessoal. Vocês precisam entender que o síndico, ele não tem expertise em tudo. Às vezes o síndico ele é engenheiro, às vezes o síndico é advogado, mas ele não está ali naquela condição de engenheiro, naquela condição de advogado, e às vezes os condôminos querem que ele atue como tal. E a função do advogado ou do engenheiro, naquele momento, logicamente que você sendo síndico advogado, você sendo síndico engenheiro, lógico que você vai praticar
né, naquela edificação, mas você não está naquela condição. E às vezes se busca isso, né, do profissional. Mas você não é advogado? Mas você não é engenheiro? Né? Mas você não está naquela condição, né, de dar um parecer, você ingressar em juízo com um processo judicial, né? Então, assim, você está ali para desenvolver as atividades de síndico, né, e não de advogado ou engenheiro. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade, Alan, de as pior pessoas é quando entenderem. o cara não é nem uma coisa nem a outra e quer ser. Né? Aí quer gente tudo, que né? ser Tudo. Aí é pior, Jerônimo, que aí vai dar... A conta não vai dar muito certo, né? Pelo menos aí não tem a perícia, né? Já não é perito no assunto, né? A gente... É isso. Para você entender, o mercado condominial, ele tem essas nuances dele. E aí, Cris, já partindo para o nosso encerramento, Jerônimo, eu vou fazer uma pergunta para cada uma. Eu queria Mas fechar pode nisso falar. aí. Mas é isso que ela está dizendo, que eu acompanho há muito tempo, inclusive moro em condomínio há muitos anos, né? Vamos dizer assim, essa briga entre o síndico, entre o gestor, vamos dizer assim, e o morador, pelo valor do condomínio, pelo valor da taxa de condomínio, para que possa ter um condomínio com melhores condições de manutenção, né? Que não é para outra coisa. O que precisa é ser transparente. Se você é um síndico transparente, os moradores têm a obrigação de apoiar o seu trabalho. Porque não é possível você morar em João Pessoa, à beira-mar, como muita gente quer morar na beira-mar, e pagar 300, 400 reais de condomínio. Você está à beira-mar do Atlântico, uma coisa que muita gente adoraria fazer isso. Eu vejo as pessoas que vêm de fora, pô, vocês são os felizardos, moram aqui na beira-mar. Agora, para morar aqui tem um custo e tem uma valorização. Se você não quer, ou não quer participar disso, você não mora na beira-mar. Vai morar em outro local. Vai para um condomínio que não seja tão cara a manutenção. Porque tudo nos bairros mais próximos ao litoral, até pelo investimento da construtora, é muito maior. E você tem que manter aquilo, né? Então, gente, não tem não. Por isso é que é bom o síndico participar dos eventos, principalmente o síndico. Eu sei que morador não vai, mas para ele ter argumentação de levar para as assembleias. E muitas vezes uma coisa mal contada numa assembleia, você que tem experiência disso, eu me lembro que eu fui para uma assembleia, eu gosto sempre de contar isso, não sei se eu já contei aqui no nosso programa. E um dos moradores implicou com a piscina. Disse que não precisava de piscina no prédio. Eu não era síndico, era subsíndico, mas estava quieto. E eu perguntei, ele insistiu tanto que eu perguntei a ele, me diga uma coisa, qual é o motivo do senhor não querer a piscina, se a piscina valoriza o prédio? Se a piscina está como é que chama? Quando você recebe memorial descritivo. Não, eu não uso piscina. Eu digo, então o senhor vai me desculpar, nós vamos tirar o elevador, porque eu moro no primeiro andar e também não uso elevador. Então nós vamos ficar num prédio sem piscina e sem elevador. O pessoal levou na brincadeira, ele não gostou, mas nunca mais se discutiu isso. Mas às vezes se faz necessário não essas é o meu problema, né? é o problema do todo, conjunto, né? Do coletivo. E você não valoriza seu prédio se não olhar para isso. Tem que gastar, gente, tem que gastar, não tem jeito. E outro ponto, Jerônimo, às vezes gastar e também gastar de forma responsável. Isso. E o síndico, ele não tem expertise de acompanhar obras, grandes obras. Então, assim, é importante, do jeito que você contrata um advogado para ver a convenção, o regimento, a tramitação jurídica, contratem também um engenheiro para acompanhar a obra. O que a gente tem mais visto, Jerônimo, que a gente volta um pouquinho para o nosso início do nosso programa, é sobre a questão das empresas, infelizmente. Algumas aventureiras, outras não, e que acaba respingando no trabalho do síndico. Porque quantas obras eu venho pegando em edificações que têm que ser refeitas, que estão judicializadas. Por quê? Porque o síndico está lá. Não, mas você, síndico, não acompanhou. O síndico não é engenheiro, gente. A gente está vendo, mas a gente não tem expertise se foi feito da forma correta, se teve o tempo de cura correta, se foi feita a estanqueidade correta. Serviços em altura, sobretudo, como é que você consegue ver edificações de 30, 35 andares, você conseguir verificar se aquele serviço de fachada foi feito a contento. E, às vezes, as pessoas, para economizar 2, 3 mil reais, não fazem esse acompanhamento e acaba pagando 2 vezes. Né? Fez a primeira, deu errado, vai pagar a segunda. E as pessoas precisam começar a entender que o dinheiro precisa ser bem empregado. Né? Então, assim, às vezes aquele 2 ou 3 mil reais de acompanhamento de obra é muito mais interessante do que os 100 e poucos mil, 200 mil que vocês vão pagar de uma obra novamente. Para refazer. Para refazer aquela obra, né? É isso. Já foram meio que
já fizeram o preâmbulo das perguntas, Jerônimo já respondeu o que eu ia fazer, a pergunta. Cris, eu só quero de você depois só um toquezinho aí para os outros síndicos. Mas no momento a gente vai passar, Abraão, pode soltar o vídeo aí do evento, do Sexto Resing. Sim, a chamada. A chamada, né? O vídeo inicial ali da chamada, para que você também fique esperto nas datas dos dias 15 e 16 de outubro. Pode soltar, Abraão. É isso aí, pessoal. Valeu, Abraão. Obrigado. Cris, a última pergunta, é uma pergunta chave aí. Quais são ali algumas regras básicas que você pode passar para esses síndicos que estão desesperados com alta rotatividade? As regras de segurança, de convivência, o que é que você tem utilizado ali que tem surtido efeito nos condomínios que têm as locações de curtíssima temporada? Primeiro ponto, Alan, é investimento na segurança, né? Colocar controles de acesso é extremamente importante. É extremamente importante todos os espaços, né, terem faciais, né? Pedir aos proprietários que façam o devidamente cadastramento daqueles hóspedes, daquelas pessoas que vão estar em curta temporada, para que possa se buscar algo daquelas pessoas. Então, assim, hoje existe um aplicativo bastante interessante só voltado para isso. Então, lá tem todos os dados. Então, isso inibe um pouco, né? A gente sabe que para pessoas mal intencionadas sempre vai encontrar um caminho. Mas se você busca o caminho, né, de uma facial, um controle de dados, então isso vai dificultando um pouco desses maus elementos entrarem exato. na edificação. E entregar também às pessoas que estão chegando naquele condomínio um regramento básico, para que eles entendam ali que é um condomínio, seja bem-vindo ao condomínio, para que ele consiga entender que é um condomínio, os horários de funcionamento de tais espaços, porque isso vai mitigar um pouco. Não precisa entregar o regimento completo para ele, a convenção é só o que... Um QR Code, ele escanear ali, ou um folderzinho. Exato. Tendo as regras mínimas do condomínio, horário da área de lazer, o horário de funcionamento. Uso da área comum ali, né? Isso, o que funciona, o que está incluso. Em caso de problema, dentro da unidade privativa, buscar o administrador, para que ele consiga entender que ele não está no hotel, que ele não tem uma recepção. A portaria ali, né? A recepção. Então, assim, as dicas é que vocês realmente informem aquela pessoa que está chegando à edificação quais são as normativas e que vocês se cerquem dos cuidados daquela segurança, né? Porque sem um controle de acesso, sem câmeras, né? Sem um mínimo de controle, realmente vai se buscar, de certa forma, aquelas pessoas vão... Eles conhecem, né? Olha, aquele condomínio é super fácil, você pode ir lá, você pode fazer o que quer, porque existem edificações aqui em João Pessoa que estão conhecidas, né, que você pode ir ali, que ali você pode tudo, aqui você não pode, não é bem assim que funciona. Então, é importante que vocês moralizem o condomínio de vocês. Eles precisam saber que chegaram à cidade, que estão devidamente hospedados, entre aspas, né, mas que ali existe um regramento, né, como em qualquer outro local, né? A gente chega em outros locais, nós não temos regras a cumprir, aqui não é diferente, né, Jerônimo? Exato. A gente tem que moralizar as edificações. E é isso, Cris. Agradecer. Jerônimo, quiser falar aí alguma coisa para encerrar, fica à vontade. Não, só quero agradecer e dizer a todos os síndicos e empresários, né, do segmento, que nós estamos aqui junto com vocês. A nossa intenção é levar para vocês o que há de melhor, o que nós podemos fazer, em conjunto, não só nós aqui da mesa, nós sempre procuramos formar equipes de trabalho e desenvolver cada dia o atendimento condominial, quer seja como fornecedor, quer seja como prestador de serviço, no caso do síndico, do advogado, do engenheiro
E até o psicólogo, que hoje está sendo tão necessário dentro de um condomínio. Tem condomínio aí. A NR1 já está trazendo, né, Cris? Algumas coisas, Precisa pelo menos para os urgentemente. funcionários aí, a questão do psicossocial, as NR já estão se atualizando, na verdade, e vai ter aplicabilidade, como o Cris falou. Aproveitar para me redimir. Quando eu falei a palavra gastar, saiu por mania, né? De que a gente falar, não é gastar, é investir. Então, cada vez que você investe, quer seja em qualquer coisa, pode ser na sua empresa, pode ser no seu condomínio, você está sempre tendo benefício disso aí. Exato. Então, vamos para frente. Cris, já falar, fica à vontade. Alan, eu gostaria de dizer aqui a vocês síndicos que estão nos assistindo aqui, que nós prestamos consultoria, né? Então, assim, síndicos que estão entrando no mercado, até às vezes nem são, dúvidas assim, a gente sempre vai ter. Pode nos procurar, né? A nossa administradora, a administradora Responsabilize, ela surgiu de 3 síndicos profissionais que sabem um pouquinho da dor do síndico e a gente está tentando fazer esse trabalho, Alan, de assessoramento dos síndicos, de orientação e de buscar sempre profissionais, né? Quando tiver dúvida, o advogado, o engenheiro. Então, síndico, você não está sozinho, né? Então, sempre busque um profissional para lhe auxiliar, lhe ajudar, para evitar decisões equivocadas e que a responsabilidade, ao final, é sua, civil, criminal, tributária, ambiental. Então, realmente, tem dúvida, busca um profissional para evitar situações piores, né? Que é processos judiciais, enfim, que vai ser muito mais oneroso para todos, para o condomínio e para você como síndico. É isso. Eu quero agradecer aos dois pela conversa. Quero agradecer aos nossos parceiros, Casa Office, Arena. E se você quer participar do nosso projeto, quer apoiar esse projeto, entre em contato, certo? Entre em contato nas redes sociais, @Condeplay, ou fale com o Jerônimo aqui, fale comigo também no WhatsApp, que a gente está à disposição aqui para trazer, com a Cris também. Pode vir por intermédio dela. Eu por intermédio também. Então, assim, os parceiros são sempre bem-vindos para que a gente possa levar para frente o projeto do Condcast e leve sempre informação qualificada para o segmento condominial. Até a próxima. Valeu. Valeu.